Bom dia a todos, bem-vindos ao Young Scholar Award deste ano. Hoje temos dois participantes, muito nos honram por terem aceito o convite. Tenho comigo na sessão o meu colega Diogo Morgado, da nossa equipa de comunicação e marketing, que está a orquestrar isto tudo. Sejam bem-vindos e, portanto, isto vai se basear da seguinte maneira. Um dos participantes, o primeiro, irá ter até 15 minutos para apresentar o seu póster, o seu trabalho que nos submeteu através de póster, e depois o júri poderá colocar algumas questões, uns 5, 10 minutos no máximo, e depois passaremos para o segundo orador, nos mesmos moldes, portanto, os mesmos 15 minutos para apresentar, o júri poderá colocar as suas questões também, e depois destas duas apresentações, o júri lá irá reunir e escolher quem será o vencedor. Okay? Espero que, à semelhança dos anos anteriores, toda a gente goste e, portanto, vamos começar. Okay? Diogo, não sei se consegues adicionar o primeiro orador, que é para também fazer a apresentação. Ok. Ok? Portanto, o primeiro vai ser o Miguel Pires. Miguel, se quiseres, podes apresentar-te nos segundos, mas, portanto, é um dos participantes. Podes dizer o teu nome, qual é a instituição a que estás associado e depois, então, apresenta o teu trabalho. Está bem? Obrigado, até já. Ok, obrigado. Olá, bom dia a todos. Portanto, o meu nome é Miguel Pires, eu sou aluno da licenciatura em Engenharia Geoespacial na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E pronto, venho aqui apresentar o meu projeto de Dashboard SIC Lisboa. Como sabem, a Engenharia Geoespacial está muito relacionada com os SIG, usamos muito o ArcGIS nas nossas aulas, portanto, achei que era um concurso adequado. E pronto, o meu primeiro desafio, barra motivação, foi essencialmente aproximar os SIG da sociedade. Eu acho que, ou seja, o SIG tem como objetivo pegar a informação complicada e permitir a sua visualização de forma simples. E eu acho que isso é uma vantagem, porque qualquer pessoa pode visualizar essa informação de forma intuitiva. Então, eu acho que não faz sentido os SIG ficarem apenas no domínio das academias e das empresas. Eu acho que é sempre uma mais-valia apresentar o SIG ao cidadão comum. Isso era a minha primeira motivação. De forma mais específica, eu queria criar uma plataforma que permitisse tanto turistas como residentes de Lisboa, amantes do ciclismo, que eu próprio gosto bastante de andar de bicicleta, queria criar uma plataforma que permitisse acesso à informação sobre itinerários cicláveis e sobre pontos de interesse em Lisboa. Portanto, eu tive o verão todo de 2023, basicamente a percorrer as ciclovias de Lisboa. Andava com o meu bloco de notas a anotar os pontos de interesse que eu achei mais relevantes, que era para ter também uma ideia mais real dos itinerários e não ser apenas tudo através de um ecrã. Isso foi o passo inicial, digamos, do trabalho de campo, não é? Um, o objetivos do projeto era desenvolver uma plataforma com o uso de dados abertos. Os dados abertos é uma mais-valia enorme, qualquer pessoa pode usar, por isso é que são abertos. E eu acho que é feito um bom aproveitamento, mas podia ser muito melhor aproveitado se as pessoas tivessem conhecimento. Um, Portanto, também queria disseminar assim, o uso dos dados abertos. Queria também incluir informação sobre percursos cicláveis a percorrer em Lisboa. Eu já vou especificar que informação é que utilizei, mas é nomeadamente relativamente aos aspectos físicos do itinerário e também sobre o CO2 que é poupado a percorrer de bicicleta. Também informação sobre os pontos de interesse culturais, nomeadamente a sua categoria, se é mirador, se é uma estatuária, ahm, se é um património nacional, também se tem estacionamento e a declarar a sua descrição, não é? Que é feita de forma sucinta no dashboard e de forma mais maior nas visitas guiadas, que eu já vou especificar. E também algumas imagens sobre os pontos de interesse culturais. Esta plataforma é dedicada a turistas e residentes de Lisboa que apreciem andar de bicicleta. Pode ser usado por qualquer pessoa, no entanto, mesmo que não gostem de andar de bicicleta.
A metodologia, portanto, eu comecei com a seleção dos itinerários de acordo com critérios. O mais relevante, claro, é a proximidade a pontos de interesse, que na verdade é espelhado com a atratividade turística. Se tem mais pontos de interesse, é uma maior atração turística e também a altimetria, também é bastante relevante. Se não tem um relevo demasiado acidentado, se não tem demasiado declive, é um fator de decisão. E o tipo de ciclovia, o que é que eu quero dizer com isto? Se é ciclovia de via própria, se é via partilhada, se é um trilho. Geralmente as pessoas preferem a ciclovia com via própria porque sentem-se mais seguras, sentem-se mais confortável do que as vias partilhadas. Ainda na metodologia, depois criei uma base de dados geoespaciais no ArcGIS Online, utilizando dados abertos. À direita, temos os dados que eu usei para, assim, de modo geral, são um pouco mais que estes, mas que eu usei para os pontos de interesse, portanto, o património nacional, as estatuárias miradores, e depois eu juntei todas estas arquiteturas numa layer que eu chamei de arquitetura notável, portanto, arquitetura civil, industrial, militar, da água, religiosa e nobre. E à esquerda é a informação que eu usei para o mapa central e para alguma análise de dados, que foi a rede ciclável, a localização das estações Gira, que eu acho que toda a gente sabe, mas é um serviço de bicicletas alugadas, em Lisboa, que na verdade pronto, é bastante acessível. Tem um passe anual e depois as pessoas podem andar de graça. A localização dos estacionamentos para velocípedes, dos bebedouros, a descrição dos pontos de interesse, as suas imagens também, a quantidade de CO2 emitido e a altimetria, que foi buscada através do modelo digital do terreno de Lisboa. Pronto, ainda na metodologia, eu tive de definir as funcionalidades da plataforma. Eu quis ter um dashboard central, um perfil altimétrico, e umas visitas guiadas. Eu dividi os itinerários em três categorias: itinerários panorâmicos, que têm mais ênfase na parte turística, itinerários verdes, que têm ênfase em passar por locais verdes e contacto com a natureza, e por fim itinerários urbanos, que basicamente é itinerários que percorrem assim o coração da cidade, que é para uma pessoa poder mesmo experienciar a vida cotidiana de Lisboa. Para operacionalizar a metodologia, eu usei aplicações do ArcGIS, muitas. Foi aqui, isso aqui é a arquitetura da plataforma ArcGIS. O ArcGIS Pro eu já tinha aprendido nas minhas aulas de SIG, mas todos os outros eu tive de aprender sozinho em tutoriais e documentação do ArcGIS, que me ajudaram imenso. Portanto, o ArcGIS Pro eu usei para a elaboração dos mapas e para a criação das tabelas de atributos e alguma análise de informação. O ArcGIS Online foi onde eu juntei toda a informação para ficar disponível na internet. O ArcGIS Dashboards foi para a criação do dashboard. O ArcGIS Story Maps para a criação das visitas guiadas, que é o nome que eu dei aos Story Maps. O Experience Builder usei para o perfil altimétrico e para os gráficos de elevação. E o ArcGIS Hub foi para criar a plataforma, onde eu juntei tudo isto numa plataforma de internet. Portanto, agora eu vou descrever as funcionalidades. Está aqui um vídeo, por favor interrompam-me se ele não estiver a correr bem. Portanto, a plataforma em si tem uma página inicial, com uma introdução ao tema, tem o dashboard, o perfil altimétrico e depois em cima, como podem ver, ainda há mais 3 secções, uma para cada categoria de itinerário, e as secções contêm, as visitas guiadas e uma descrição de cada itinerário, como se vai ver agora. Portanto, esta aqui é a secção dos itinerários panorâmicos e está aqui a descrição do Terreiro do Paço até ao Parque das Nações e depois a visita guiada, que eu já vou especificar mais à frente. Hum, Pronto, o dashboard contém um mapa central, que tem informação sobre os percursos cicláveis, sobre os pontos de interesse, os bebedouros, estações de gira, o estacionamento para velocípedes e também a rede ciclável restante, porque nem toda foi utilizada para os itinerários, como é óbvio, e tem ainda uma legenda que permite distinguir estes símbolos, não é? Os pontos de interesse dividem-se em miradores, estatuária, património nacional e locais de arquitetura notável. Depois em cima ainda podem ver uma tabela que tem os itinerários, a lista dos itinerários e tem também informação sobre o seu comprimento, a sua duração a percorrer em média, uma bicicleta manual, uma bicicleta elétrica, o ponto mais alto e o ponto mais baixo em metros. Se clicarmos num destes elementos, ele irá aproximar no mapa, irá filtrar e apenas irá aparecer um indicador que indica a quantidade de CO2 que é poupado ao percorrer este itinerário uma vez. O que é que isto quer dizer? Ou seja, se eu tivesse percorrido este itinerário de carro, quanto CO2 é que eu teria emitido? Ou seja, eu percorrendo de bicicleta, poupo esta quantidade.
Em baixo há um indicador para o estacionamento dos pontos de interesse, que indica a percentagem de pontos de interesse que tem estacionamento para velocípedos. Isto é útil, por exemplo, caso uma pessoa queira estacionar a sua bicicleta e ir ver a Torre de Belém, por exemplo, pode saber que a Torre de Belém tem estacionamento. Um, e este indicador é dinâmico, ou seja, vai atualizando consoante uma pessoa mexe o mapa, não é? Depois em baixo, ele está a apresentar agora um gráfico de fatias que indica a percentagem de categoria de ponto de interesse. É mais útil clicar numa das fatias para filtrar o tipo de ponto de interesse que nós queremos. Um, e também, mais uma vez, é dinâmico, ou seja, se eu estiver aproximado numa zona específica, ele diz-nos a quantidade, por exemplo, de miradores que há em percentagem apenas nesse sítio. Depois a parte talvez mais interessante, uma barra de pesquisa, que nos permite pesquisar um ponto de interesse à escolha. Isto tem muitos dos pontos de interesse de Lisboa, podem ver o Castelo de São Jorge, a Torre de Belém, tem pronto, muita informação. Por exemplo, aqui no exemplo, ele pesquisa a Torre de Belém e ele aproxima no mapa e mostra uma descrição, ahm, da Torre de Belém. Mais uma vez, isto é dinâmico, ou seja, uma pessoa pode, por exemplo, ir para o seu local de residência, aproxima para o local de residência e o mapa indica os pontos de interesse que estão presentes nessa área, que é o que o vídeo vai fazer agora, que aproxima nesta área e diz apenas os pontos de interesse que estão lá. As visitas guiadas, portanto, tem aqui uma descrição inicial, como podem ver na imagem. Cada visita guiada tem várias dezenas de pontos de interesse, este aqui são cerca de 60, o Terreiro do Passo ao Parque das Nações. Portanto, isto foi a parte mais demorada do projeto. Tem 2 modos de apresentação, em grelha e em tour. Portanto, ele agora vai mostrar o modo em grelha, que é, tem todos os pontos de interesse assim, no modo geral e o mapa. Agora, clicando num ponto de interesse, ele vai para o modo tour, que mostra uma imagem de cada ponto de interesse, ou várias, e uma descrição um pouco mais detalhada. E ele, à medida que faz scroll pronto, da aplicação, ele vai avançando no mapa, o que dá a experiência como se estivesse mesmo a percorrer o, o itinerário, que eu acho que é bastante interessante. Perfil altimétrico, por último, é bastante intuitivo, basta ir ao dashboard e clicar num dos itinerários. Irá criar um gráfico de elevação, que é dinâmico, mais uma vez, ou seja, à medida que se mexe o cursor, que se move o cursor, o mapa vai movendo também o símbolo. É possível inverter o sentido, é possível exportar o fecheiro, mudar as unidades de altura, mas honestamente o que é mais interessante é mesmo o gráfico de elevação, e também as estatísticas da altimetria, que o vídeo irá mostrar a seguir. São cerca de 10 estatísticas sobre elevação, sobre declive, inclinação, distância. Podem ver ganho de elevação, perda de elevação. Para as pessoas que têm mais interesse na altimetria, eu acho que é bastante útil. Pronto, ele agora está só a mostrar um percurso. Portanto, qual é que é o potencial deste projeto? Quais é que são os benefícios? Como eu já disse nos objetivos, eu acho que foi cumprido, é a facilidade de acesso do cidadão à informação geográfica. Fazer aqui esta ponte, eu acho que é muito importante, e também o incentivo para a utilização dos dados abertos. Como eu já disse, eu sinto-me bastante sortudo em ter tanto acesso a tantos dados abertos, e eu acho que não é utilizado da forma que devia ser utilizado, porque há mesmo muitos e muita gente não sabe que eles existem, então eu acho que esta plataforma é um bom incentivo, e também uma consciencialização para a população perceber que existem estes dados. Do ponto de vista mais físico, claro que se eu criar uma plataforma sobre itinerários cicláveis, irá incentivar a utilização de mobilidade sustentável, neste caso a bicicleta. E eu acho que isto não foi muito bem explorado ainda, não sei se foi por ninguém, mas eu pelo menos não encontrei nada que aliasse a atividade física a atividades de interesse cultural. Eu acho que é um tema que pode ser muito bem explorado e pronto, este dashboard contém pontos de interesse culturais e contém percursos cicláveis, portanto eu acho que faz uma boa ponte entre os dois. Concluindo, criou-se uma plataforma intuitiva para o cidadão comum. Eu acho que o resultado foi o desejado. Um, Existe uma enorme base de dados geoespaciais abertos que deve ser aproveitada, maior do que eu até estava à espera. Eu sabia que havia muitos dados abertos, mas não surpreendi-me mesmo assim. Fui encontrando bastantes. As aplicações da ArcGIS responderam às necessidades do projeto perfeitamente. Claro que tive problemas, mas no geral todas as funcionalidades que eu queria implementar foram implementadas. O ArcGIS nunca foi uma limitação. No entanto, o projeto apenas considerou 5 percursos,
e pretende-se envolver o cidadão através de uma plataforma colaborativa. E aí eu faço ponte para os desenvolvimentos futuros, que é o que eu quero fazer com este mesmo projeto, que é criar uma plataforma colaborativa para o envolvimento do cidadão, nomeadamente permitir a sugestão de itinerários e pontos de interesse, avaliações e comentários também destes mesmos, e, claro, enriquecer a plataforma com mais itinerários, com mais pontos de interesse, e também desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis, eu acho que seria interessante. E com isso, podem visualizar o dashboard, se quiserem. No entanto, esta informação está disponível no site da ESRI, no póster. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, Miguel. Vou deixar que o júri coloque algumas questões. Se algum do júri tiver com alguma dificuldade, pode colocar aqui no chat. Estão todos. Bem, pronto. Yeah. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ao Miguel Pires. Sim. O professor Joaquim Mamed Alonso, força. Professor Aranha estava primeiro, professor. Força. Força, Joaquim. Força. Não. Bom dia a todos. Infelizmente, bom dia a todos. Obviamente agradecer o convite e dizer que não consegui estar desde o início da apresentação, mas quase desde o início. Dou os parabéns ao Miguel, excelente trabalho, extremamente interessante, inspirador mais pelo que fez e por a transferabilidade que este trabalho pode ter para outras realidades, portanto, está de parabéns. Uma das dúvidas que eu tenho aqui é, efetivamente, e tem a ver com estas propostas finais que nos deixa, que é como pode alimentar, enriquecer com dados de qualidade efetivos, atuais, ou seja, nesse sentido, de forte e fácil usabilidade, que tipo de dados é que se está a lembrar e fontes de dados para melhorar as funcionalidades da aplicação que nos traz aqui? Pode discursar um pouco mais sobre esse aspecto, ou seja, que tipo de dados é que vê que poderia trazer mais sobre a plataforma? E que existem. Certo, ou seja, eu diria que em termos de adicionar mais quantidade de dados, por exemplo, eu tinha os bebedores, tinha o estacionamento, não sei até que ponto é que já seria, ou seja, confundir demasiadas pessoas. Quando eu disse mais dados, era mais no sentido de, por exemplo, mais percursos. Eu só tenho 5 percursos, acho que seria interessante ter mais. E depois a plataforma colaborativa tem toda a razão no que está a dizer, ou seja, se o objetivo do meu projeto é que isto seja algo para ser usado pelo cidadão comum, eu vou ter de ter muito cuidado com a plataforma colaborativa para ser algo simples. Mas eu acho que é perfeitamente fazível, porque o ArcGIS é mesmo bom nisso, em transformar coisas complicadas em coisas simples. Portanto, eu irei criar uma plataforma colaborativa que permita ao cidadão colocar os seus percursos, talvez pode ser através de desenhar num mapa, ou eu sei que isso é possível com aplicações do ArcGIS, ou mesmo através de inquéritos de forma simples. Ou seja, os dados, respondendo à sua pergunta, os dados que eu iria adicionar seria mesmo mais quantidade de percursos, e pronto, a plataforma colaborativa é isso. Não sei se respondi bem, se tem mais questões. Sim, ou seja, imaginava que para o desenho desses percursos pudéssemos ter outros dados de interesse, outros pontos de interesse que eventualmente possam ajudar a enquadrar, a dinamizar, a melhorar aquilo que possa ser o interesse de cada percurso, um pouco naquela relação entre desporto e cultura que há pouco nos dizia, que me parece um percurso, um caminho muito, muito interessante, ou seja, juntar a atividade física, a atividade cultural. Mas sim, respondeu, Miguel. Parabéns pelo trabalho. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Algum dos outros elementos do júri tem alguma questão que queira colocar? Bom dia. Desculpe, Susana, fala, esteja à vontade. Não faz mal, pode avançar. Agradeço o convite e para integrar este júri, cumprimento os colegas, cumprimento o candidato que fez uma excelente apresentação. Eu já estive a consultar a sua apresentação no site que disponibilizou e, portanto, estive a ver diretamente. E duas questões. Quanto tempo levou a fazer este projeto?
e qual foi a informação que utilizou para as questões de altimetria, porque os percursos, os pontos de interesse, isso é informação estática, digamos assim. A altimetria também é estática, que, a menos que houvesse uma catástrofe, é que ela se mudaria, mas enquanto os pontos de interesse, os percursos são relativamente simples de fazer, a altimetria é um aspecto mais complexo. Portanto, quanto tempo levou a fazer este projeto e onde foi buscar a altimetria? Qual é a fonte para a altimetria? Então, obrigado pela questão, primeiro. E relativamente ao tempo que eu demorei, eu não sei bem o número de horas, mas sei que foi mesmo muito tempo. Eu demorei eu comecei isto no verão passado e eu tive o verão todo a fazer. O Rui sabe disto, que eu tive no Interrail, que tinha viagens de comboio assim de 12 horas, 13 horas e eu ia fazendo nas viagens. Ah, Demorou muito tempo, especialmente a parte das visitas guiadas que eu tinha de inserir cada ponto de interesse à mão. Mas pronto, foram esses 3 meses e depois, desde o verão, eu tenho lentamente, porque eu tenho aulas também, tenho ido melhorar pouco a pouco, mas foi esses 3 meses assim intensivos, foi a base do projeto. Relativamente à altimetria, felizmente a ESRI tem um modelo digital do terreno de Lisboa, bastante fiável e foi esse modelo que eu utilizei para o perfil altimétrico. E depois a aplicação é que faz o perfil, a aplicação do Experience Builder. É isso. Sim, eu posso ajudar. A ESG tem um modelo digital de terreno, que é aquele que tem cerca de 30 metros de pixel. Está disponibilizado para o mundo inteiro, embora haja partes do globo que têm uma definição melhor, em alguns sítios dos Estados Unidos e outras cidades que nos cedem os seus dados, ou institutos que têm essa informação, e eventualmente num ou noutro sítio do globo pode não ter os 30 metros, mas a grande maioria tem pelo menos 30 metros de pixel a nível de altimetria, ok? Ou seja, dentro daquele pixel 30 por 30 metros tem a altimetria daquele valor. E é com base nisso que o Miguel Pires tem um modelo digital de terreno aplicado, ok? Foi esse que usou. Okay. Obrigado, Rui. Obrigado. Nada, obrigado. Obrigado. Posso Susana. comentar? Sim, desculpa. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar neste evento e agradecer também a presença dos meus colegas e também do Miguel Pires. Eu vou fazer basicamente elogios, porque eu gostei muito do projeto do Miguel, porque sou uma utilizadora, ou já fui uma utilizadora, agora nem tanto, mas gosto de andar de bicicleta e vejo imenso interesse e potencialidade nesta plataforma que o Miguel fez. Não só pelo detalhe de informação, que é útil para o utilizador, mas também a variedade de informação que alia não só a atividade turística com os pontos de interesse cultural, o que significa que gostei bastante do projeto. Tenho uma questão que eu também tive alguns problemas técnicos para conseguir ouvir a apresentação toda. Eu percebi que o Miguel tem apenas 5 percursos. A intenção do Miguel avançar com o projeto para alargar estes percursos? E se sim, quais serão as fontes de financiamento, no fundo, para alimentar este projeto? Porque, no fundo, me parece que o Miguel fez isto de uma forma voluntária, não é? Mas gostava de ouvir um pouco esta parte. Como é que se está a pensar alargar e se está a pensar arranjar financiamento para esse alargamento e disponibilização desta plataforma para a sociedade? Ok, obrigado pela questão. Ou seja, eu neste momento eu não tenho problema nenhum em fazer isto de vontade própria. Claro que a partir de um certo momento deixa de ser sustentável, como está a dizer. Mas eu diria que se tiver, por exemplo, com incentivo destes concursos e também talvez com projetos de teses, isso será sempre um incentivo para continuar o projeto. Mas a vantagem deste projeto é que está sempre lá e tanto posso pôr mais um percurso agora e pôr mais um daqui a um ano. E eu conheço muito bem a rede ciclável de Lisboa, então eu acho que não vou ter problemas nenhum em ir alargando aos poucos. Claro que se eu de repente houver alguma atenção por parte de uma entidade que queira falar comigo e melhorar o projeto, claro que aí eu vou dedicar mais, porque terei outro incentivo. Mas essencialmente eu não pretendo deixá-lo abandonado de todo. Não sei se respondi à sua questão. Sim, obrigado. Ok, obrigado.
Ok, muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Está tudo bem? Tudo bem? Ok. Obrigado, Miguel. Vamos passar para o segundo orador, o segundo participante, que também é simultaneamente o último. Chama-se Francisco Boeiro. Eu vou-lhe pedir também para ele fazer uma apresentação inicial, qual é a instituição a que está ligado, etc. Vou só dizer que partilhei aqui nos comentários a hiperligação para os posters, portanto, eles estão no site da EG Portugal do Young Scholar Award, tem lá uma galeria no fundo, são exatamente os dois posters, depois se alguém quiser ver, estejam à vontade, se formar público, está bem? Francisco, sem mais demoras. Olá, bom dia. Eu estou com algumas dificuldades em ouvir-vos. Espero que estejam a conseguir ver a minha apresentação. E, tal como a Miguel, eu fiz a minha licenciatura na Faculdade de Ciências e Engenharia Geoespacial e recentemente terminei o meu mestrado de Tecnologias Geoespaciais na instituição Nova IMS. Sem mais demoras, gostaria de vos apresentar o meu projeto, que estive a desenvolver nos últimos 4 meses sobre a avaliação da viabilidade de jardins verticais para a redução da poluição do ar em Lisboa, uma abordagem SIG para a identificação de edifícios adequados. Sem mais demoras, esta é a tabela de conteúdos para a minha apresentação de hoje. Irei começar com uma pequena introdução sobre a minha temática e sobre o meu tópico. Passarei depois para as minhas questões de pesquisa e objetivos. Falarei um bocadinho dos critérios e da metodologia que eu apliquei nesta pesquisa e no final irei mostrar-vos as minhas análises, resultados e produzirei algumas conclusões finais. Nos últimos anos, nós temos vindo a ver um rápido crescimento urbano que resultou numa significativa redução dos espaços verdes nas cidades. Esta mudança tem impactado de forma clara a vida dos habitantes. A falta de espaços verdes não pode só gerar uma má qualidade do ar, como pode também trazer consequências para a saúde dos habitantes. O grande desafio que se coloca é como é que nós podemos resolver este problema, uma vez que nós temos a necessidade de continuar a construir, mas como é que nós podemos manter os espaços verdes na cidade? A ideia passa por um bocadinho por optimizar todos os espaços que temos disponíveis e se calhar não podemos continuar a construir espaços verdes ou ter espaços verdes nas cidades como tínhamos há 20 ou 30 anos atrás e temos que optimizar a maneira de os ter nas cidades usando a própria verticalidade das cidades através da introdução de jardins verticais. Desta forma nós conseguimos colocar vegetação quer nas fachadas ou paredes dos edifícios ou até mesmo utilizar infraestruturas metálicas para colocar a vegetação. E vocês neste momento devem estar a perguntar se existe alguma relação entre jardins verticais e a mitigação ou redução da poluição do ar. E deixem-me dizer-vos que sim. De acordo com a minha revisão de literatura, existem 2 poluentes que são mais estudados. O poluente dióxido de nitrogênio, ou também conhecido como NO2, e as partículas PM10. Relativamente a estes estudos, como podem ver, existem informações de que os níveis de NO2 podem ser reduzidos entre 15% até 53%, enquanto os níveis de PM10 podem ser reduzidos entre 23% até 60%. Mas para além destes benefícios, existem muitos outros, como podem ver neste slide, e eu categorizei esses benefícios em 3 categorias: benefícios para a economia, para a sociedade e para o ambiente, mas esta tese, ou este trabalho, foi focado mais nos efeitos da redução da poluição do ar em Lisboa. Encontro-me agora em condições de vos mostrar as minhas 2 questões de pesquisa. A primeira foi perceber quais eram os impactos positivos da implementação de jardins verticais em Lisboa, com um especial foco na redução da poluição atmosférica. E o segundo era encontrar ou estabelecer uma framework para conseguir ser capaz de selecionar eficazmente os edifícios em Lisboa que pudessem receber jardins verticais para reduzir a poluição do ar. Para responder a estas 2 questões, desenvolvi 4 objetivos principais, sendo o primeiro mapear a poluição atmosférica em Lisboa, seguidamente, com a ajuda de especialistas, identificar uma framework para conseguir selecionar os edifícios, depois utilizar essa framework e uma análise multicritério para identificar os edifícios e, no final, a criação de mapas de comparação para conseguir avaliar o impacto dos jardins verticais na redução da poluição atmosférica em Lisboa. Como vos disse anteriormente, eu reuni-me com especialistas, quer fosse por troca de e-mails, por videochamadas, por telefonemas ou por encontros físicos, e fomos capazes de estabelecer uma framework com 6 critérios importantes: capacidade estrutural do edifício,
bons níveis de exposição solar, os efeitos do vento, a regra 330-300, que basicamente diz que a distância máxima entre espaços verdes deve ser de 300 metros, que o efeito máximo para a mitigação da poluição do ar é sentido entre 1,4 a 4 metros de altura e a exclusão de edifícios com valor arquitetónico. Mesmo que tenhamos selecionado uma framework com 6 critérios importantes, apenas 4 foram utilizados na análise multicritério. Isto porque quase todos os edifícios em Lisboa já cobrem este intervalo de alturas entre 1,4 e 4 metros, e a exclusão de edifícios com valor arquitetónico, em vez de um critério, foi usado como um filtro. Encontro-me agora em condições de vos mostrar a minha metodologia e, como podem ver, trabalhei com diferentes tipos de dados. Comecei com o modelo digital do terreno para obter os mapas da radiação ou da exposição solar. Depois, em termos do vento, e informado pela minha revisão de literatura, eu usei o interpolador Inverse Distance Weighting para gerar os mapas do vento. Em termos dos edifícios, tinha 2 tipos de dados, tinha a planta dos edifícios e informação importante sobre os mesmos. Juntei essas 2 informações e depois apliquei filtros, quer fosse pela tipologia ou pelo ano de construção dos edifícios. Em termos dos espaços verdes, aquilo que eu tentei fazer foi basicamente ver se a regra 330-300 estava a ser cumprida ou não, e depois a integração destas 4 análises foi levada para uma análise multicritério utilizando o método Analytical Hierarchy Process, e dessa forma fui capaz de identificar ou categorizar os edifícios em termos de adequação. Em termos da poluição do ar, eu comecei por tentar descobrir qual era o melhor interpolador para os meus tipos de dados, utilizando a ferramenta do ArcGIS Pro chamada Exploratory Interpolator. Desta forma, foi gerado o Ordinary Trigonometric Optimize como o melhor interpolador para os meus dados, e depois, juntamente com este interpolador, fiz os mapas reais da poluição, e os mapas no caso de termos jardins verticais, e ainda fiz a diferença entre os dois para perceber as zonas da cidade que iriam ser mais impactadas. Encontro-me agora em condições de vos mostrar as minhas análises e vou começar pelos níveis de exposição solar ou radiação solar. Como podem ver, fiz 12 mapas, um para cada mês do ano, e olhando assim de uma forma geral, aquilo que nós vemos é que em Lisboa existe uma boa radiação solar de forma homogénea, ou seja, nós não conseguimos identificar uma zona na cidade que tenha níveis mais elevados de exposição solar do que outra. O que vemos, sim, são pequenas flutuações sazonais, isto porque sabemos que no verão e na primavera existe mais luz solar, consequentemente existem mais níveis de radiação solar, e no inverno e outono acontece o contrário. Olhando detalhadamente para estes mapas, o que nós vemos é que a radiação solar foi a crescer desde janeiro até junho, tendo o seu máximo em junho, e que depois de julho até dezembro essa radiação solar vai descendo. Podemos concluir no final que existem bons níveis de radiação ou de exposição solar em Lisboa e que os mesmos não serão uma barreira à implementação de jardins verticais na cidade. Seguidamente passei à análise do vento e comecei por fazer uma análise exploratória de dados, e com esta análise fui capaz de identificar 3 localizações importantes na cidade. A zona do aeroporto e de Chelas como as zonas mais ventosas, onde o vento tem uma maior intensidade, e a zona da Avenida Infante Henrique como a zona onde tem os ventos mais calmos, onde existe uma intensidade mais fraca do vento. Ainda foi possível categorizar os ventos de acordo com a escala Belfort, e em 2022 estivemos em Lisboa entre ventos calmos e brisas moderadas, indicando que o vento não será uma implementação aos jardins verticais. Eu fiz os mapas do vento, como podem ver por esta animação. Este mapa é categorizado por setas, onde o tamanho da seta representa a intensidade do vento e a orientação da mesma a direção do vento. Podem ver as 3 localizações mencionadas anteriormente, e aquilo que vemos em direção do vento é que inicialmente tínhamos uma direção norte-sul, passando depois a ser sul-oeste. Passei depois para a análise do poluente NO2, como podem ver, e o limite legal estabelecido pela Comissão Europeia é de 40 microgramas por metro cúbico, e quando olhamos para esta tabela, vemos aqui no máximo de concentrações que este valor é excedido a todos os meses, e que em termos do intervalo vemos que os valores estão bastante acima do limite legal, indicando que os valores estavam bastante altos, algo que se corroborou, que se confirmou com o produzir dos mapas. Analisando detalhadamente estes mapas, conseguimos dividir a zona de Lisboa em 3 partes, a zona norte e sul com menos concentrações, e aqui a zona centro com os níveis mais altos de NO2. Podemos ainda referir que desde fevereiro até junho, constantemente a Avenida Infante Henrique registrou os níveis mais elevados de NO2. Seguidamente fiz uma comparação em termos da vegetação e do vento no paradigma dos poluentes no NO2, e aquilo que verifiquei é que aqui a área verde de Monsanto parece ter um impacto
pois constantemente nesta área, na sua periferia, é onde encontramos níveis mais baixos de NO2, quando comparados aqui com a zona central, e o mesmo acontece aqui na zona mais ventosa da cidade, que aparentemente baixa os níveis de NO2 aqui comparados com esta zona central da cidade. Seguidamente fiz a mesma análise, mas para o caso das PM10, uma vez mais, o limite legal é de 40 microgramas por metro cúbico, e quando olhamos aqui para a tabela percebemos que este limite foi apenas cedido 3 vezes, e que o intervalo se encontra dentro do limite estabelecido pela Comissão Europeia, indicando níveis muito mais aceitáveis. Algo que se confirmou ao elaborar os mapas, mas ainda assim conseguimos ver uma linha a separar a zona nordeste da zona sudoeste da cidade, e a zona nordeste é onde nós encontramos os níveis mais elevados da PM10. Fiz novamente a análise em termos dos espaços verdes e do vento, e aquilo que verificamos é que, uma vez mais, aqui a zona de Monsanto parece ter impacto, pois constantemente nesta zona onde temos os valores mais baixos das PM10, e em relação ao vento, se vocês se lembrarem, a direção inicial era norte-sul, passando depois a ser sul-oeste, e constantemente na zona sudoeste é onde temos os valores mais baixos da PM10. Novamente pedi ajuda aos especialistas, mas neste caso para dar peso aos critérios, utilizando o método Analytical Hierarchy Process. Fiz uma média das suas respostas e coloquei numa matriz de comparação. Essa matriz de comparação deu-me um rácio de consistência de 3,46%, o que é bom porque, como diz Chatti, o criador deste método, se o rácio de consistência for inferior a 10%, nós podemos continuar com as nossas análises. Em termos de peso, aquilo que podemos ver é que o peso mais importante é a capacidade estrutural do edifício, seguida a direção do vento, intensidade do vento, exposição solar e a regra 330-300. Produzi então um mapa de adequação, como vocês podem ver nesta imagem, e vou agora fazer zoom para que seja possível perceber melhor o que é que está a acontecer. Então nós temos as plantas dos edifícios, cada planta tem uma cor e cada cor corresponde a uma escala de adequação, como podem ver aqui na legenda. Produzi ainda esta tabela onde nós conseguimos ver ou o número de edifícios ou até mesmo a percentagem de edifícios, e aquilo que nós vemos é que desde moderadamente adequado até extremamente adequado nós cobrimos mais de 95% dos edifícios em Lisboa, indicando que existe uma grande oportunidade de colocar jardins verticais na cidade, faltando apenas perceber como é que estes jardins verticais ou estas infraestruturas podem reduzir os níveis dos poluentes na mesma. Então, fiz uma média dos estudos encontrados, como vos mostrei inicialmente, sobre o NO2, e a revisão de literatura permitiu-me chegar a uma redução de 34,25%, valor que eu apliquei aos valores reais, e aqui podemos ver à esquerda os valores reais do poluente NO2, e aqui no caso de termos os jardins verticais aplicando a redução. Quando olhamos para o mapa da esquerda e para o mapa da direita, acho que é óbvio o impacto que pode ter, e vemos claramente que os jardins verticais conseguem reduzir os níveis de NO2. Fiz então depois a diferença entre estes dois mapas, e aquilo que nós verificamos é que aqui a zona central, onde tínhamos os níveis mais elevados de NO2, vai ser também a zona mais afetada. Esta afetação acaba por ser extremamente significativa, tendo uma redução máxima ao longo do ano de 40 microgramas por metro cúbico, uma redução bastante significativa e que leva os níveis de NO2 para níveis muito mais aceitáveis do que aqueles que temos. Fiz o mesmo estudo para o caso das PM10, neste caso a revisão de literatura indicou uma percentagem um bocadinho maior, 42,5%. Uma vez mais, vemos aqui à esquerda os valores reais e à direita os valores, no caso temos os jardins verticais, e isso aqui temos mapas verdes, aqui temos mapas ainda mais verdes e conseguimos colocar todos os níveis de PM10 entre 0 e 20 microgramas por metro cúbico, ou seja, metade do limite legal estabelecido pela Comissão Europeia. Fiz novamente a diferença e uma vez mais vemos aqui esta linha a separar a zona nordeste da zona sudoeste. A zona nordeste é a zona mais impactada e temos uma redução máxima de 12 microgramas por metro cúbico, uma redução não tão alta como os níveis de NO2, mas temos que ter em consideração que os níveis de NO2 eram bastante superiores aos níveis de PM10, ainda assim é uma redução bastante significativa. Para terminar, eu penso que com este estudo é possível realmente perceber o impacto dos jardins verticais na redução da poluição do ar em Lisboa. É uma pesquisa que foi dividida em 4 partes: mapear a cidade de Lisboa, com a ajuda de especialistas identificar uma framework, usar essa framework e uma análise multicritério para identificar os edifícios que podem ser adequados e a criação de mapas de comparação para avaliar o impacto dos jardins verticais. Esses mesmos mapas de comparação permitiram-nos perceber que os jardins verticais podem reduzir a poluição do ar em Lisboa e os mapas de adequação permitir que existem vários edifícios em Lisboa que podem receber jardins verticais. Para responder agora às minhas questões de pesquisa, acho que no início conseguimos perceber que os jardins verticais trazem diversos impactos positivos à cidade,
quer sejam eles benefícios económicos, sociais e ambientais, e, de acordo com a minha revisão de literatura, os níveis de ANO2 podem ser reduzidos até 34,25% e os níveis de PM10 podem ser reduzidos até 42,5%. De acordo com o estudo e com a ajuda de especialistas, fomos capazes de selecionar uma framework com 6 critérios importantes e depois, com essa framework e uma análise multicritério, fomos capazes de identificar os edifícios que são mais adequados na cidade. Mesmo que esta pesquisa seja apenas apoiada por evidências teóricas, realmente destaca o impacto positivo dos jardins verticais na redução da poluição do ar em Lisboa, e o desafio que eu deixo aqui é por que não passar este estudo do papel para a realidade e realmente perceber o impacto que estas infraestruturas podem ter na cidade de Lisboa. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, estarei aqui à vossa disposição. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Aproveito para passar a palavra ao júri e se calhar fazemos agora por ordem inversa. Primeiro passo a palavra à Susana. Sim. Bom dia. Bom dia ao Francisco, bom dia aos meus colegas que já tínhamos conversado. Eu tenho, em primeiro lugar, dizer que este é um tema bastante relevante na sociedade atual, ligado às tentativas de diminuição da nossa poluição atmosférica nas cidades. Eu, em termos de questões, se eu não entendi, eu gostava que o Francisco nos esclarecesse quais foram as fontes de dados sobre os PM10 e as fontes de dados do vento. Provavelmente disse, eu não me apercebi, fiquei aqui com esta dúvida de onde é que retirou esses dados. Depois percebi que tem aqui vários mapas para diferentes momentos, mas fiquei com a dúvida sobre as fontes desses dados. E outra questão é, fez uma análise hierárquica de processos, em que foram atribuídos pesos às 6 variáveis identificadas, mas eu fiquei sem perceber quem foram os especialistas consultados para, no fundo, para avaliar a média das respostas, para depois ter a ponderação da análise hierárquica de processos. Então, pedia um esclarecimento sobre essas questões, por favor. E já agora, dando também os parabéns pelo trabalho, porque tem aqui muito trabalho envolvido, não só de modelação espacial, mas também de aplicação. É um trabalho um pouco mais teórico do que o trabalho que vimos anteriormente, mas não tirou mérito, porque tem uma aplicação prática para a redução dos efeitos da poluição na cidade. Eu não sei se me estão a ouvir. Eu não consigo ouvir nada. Sim, Susana, estamos a ouvir. Ok. Peço desculpa. Estava muito silêncio e eu fiquei na dúvida. Não, estamos a ouvir. Vou só pedir ao Francisco para ligar o microfone e responder, porque acho que o meu colega Diogo desligou-lhe o microfone para não interferir aqui a nível de som. Okay? Eu também ando sempre com o microfone desligado quando não estou a falar. Ok, obrigada. Francisco? Bom, aparentemente parece que o Francisco não conseguiu ouvir as questões, mas... Quando se estiver a ouvir, eu posso repetir. Só um bocadinho. Não sei se o Francisco está a ouvir agora. Francisco, consegue ouvir agora? Não, ele diz que não consegue ouvir ninguém, não consegue ver ninguém, nem ouvir. Bom, então se calhar vou pedir para se escrever aqui as questões, pode ser aqui no nosso chat privado, que o Francisco consegue ver, mas enquanto peço à Susana para escrever, vou pedir também em vez de não me engano, na ordem, a seguir era o professor José Aranha, vou-lhe pedir também para colocar as questões verbalmente e eu escrevo as suas questões também, está bem?
2. Okay. Peço ao professor José Aranha então para colocar as questões verbalmente, se faz favor. Quer que eu fale? Se faz favor, sim. Eu vou escrevendo, não se preocupe. Tal como a colega Susana, eu gostava de saber onde é que estavam localizados e quais foram os pontos utilizados para medir a intensidade e a velocidade do vento e as concentrações de óxido de azoto e as pequenas partículas. E a outra questão é se utilizou a altitude ou a cota dos edifícios para fazer a modulação do terreno, porque o trabalho é excelente, sim senhor, a metodologia é muito boa, mas atendendo a que se quer fazer fachadas verticais, temos que ter em atenção que uns edifícios fazem sombras aos outros. E, portanto, eu posso ter uma excelente frente nos edifícios que estão voltados para o Tejo, que não têm sombra nenhuma, e posso ter um edifício que foi selecionado numa das avenidas centrais de Lisboa que fica à sombra dos outros edifícios todos. Não tirando qualquer mérito ao trabalho, que está espetacular, e que se eu pudesse aceder à dissertação de mestrado, gostaria muito de a ler, mas são estas as duas questões. Onde estavam os pontos à mostra para fazer as simulações, e as questões do vento, que são muito sensíveis e muito importantes, se considerou a cota dos edifícios para fazer a modulação do terreno, uma vez que os edifícios vão condicionar quer a circulação do vento, quer a disponibilidade solar para alimentar os jardins verticais. Um exemplo muito usado frequentemente são os relevados dos campos de futebol. Um campo de futebol que não tem bancadas à volta, o relevado está sempre ao sol. Os campos de futebol que têm bancadas à volta, de um modo geral, têm fortes problemas de crescimento da relva, porque a bancada vai fazer sombra nesse relevado. A última questão, quando fez as simulações para a redução do óxido nitroso e das partículas, utilizou edifícios selecionados e utilizou-os como amostra. Se este edifício tivesse uma fachada vertical, com X área de plantação, ele então contribuiria para reduzir em Z ou Y%. Obrigado e muitos parabéns pelo trabalho que está excelente. Muito obrigado pelas suas questões. Eu escrevi-as de uma forma simples aqui no chat privado, espero que o Francisco consiga ver e vá respondendo. Vou pedir ao professor Joaquim Mamed Alonso, que já foi escrevendo as questões, mas que as diga também para ficarem aqui a efeito de gravação e darmos tempo para o Francisco responder. Parabéns, excelente trabalho, pertinente, bem fundamentado, desenvolvido, obviamente com algumas questões que estão sempre implícitas. Estes exercícios multicritério, acho que no final até poderia ter explorado melhor esse excelente trabalho de definição e aplicação de critérios, de facto nessa ponderação da HP ou de outras que conhece seguramente, OPSIS, e acima de tudo também explorar uma dimensão mais de multi-objetivo que assentaria que nem uma luva sobre o excelente trabalho que fez. Parabéns. Uma das dúvidas que eu tenho também era acerca de facto como é que conseguiu fazer a ponderação, mas a minha questão tem muito a ver também com uma experiência que tivemos com uma aluna da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que eu fui orientador da tese de mestrado, e partilho com uma colega, que é a professora Ana Cristina Rodrigues, que é membro da direção da Associação Nacional para as Coberturas Verdes, e a desafio dela usámos um método muito similar ao seu, com um propósito diferente. Foi tentarem ver o impacto das coberturas verdes na regulação e no conforto térmico a nível das cidades, ou seja, um pouco no efeito das ilhas de calor. Um propósito similaríssimo ao seu. E deixo esta questão. Até que ponto, ao usar o Land Surface Temperature, ou seja, as temperaturas de superfície geradas a partir de imagens de satélite, aí são observações, não são modulações, não poderia melhorar consideravelmente
a leitura que faz e ampliar a leitura do impacto sobre a poluição, sobre o impacto da temperatura, ou seja, se vê isso como interesse ou não. Obviamente sai um bocadinho fora do âmbito da sua tese, que está excelente, e dou-lhe os parabéns, Francisco. Excelente trabalho e acho que está tão bom que merece ser continuado, está bem? E daí essa é a minha questão. Eu penso que agora toda a gente me está a conseguir ouvir, certo? Eu, pelo menos agora estou a conseguir ver-vos a todos, e se conseguir falar acho que é mais fácil explicar até o que aconteceu. Obrigado. Então, desde já, obrigado por todos os vossos comentários, daquilo que eu fui conseguindo ouvir antes de isto ir tudo abaixo e agora voltar. Então, relativamente às questões da professora Susana, existem sensores espalhados pela cidade de Lisboa, 80 sensores para medir os PM10, NO2 e outros poluentes e outras condicionantes da cidade, e eu usei esses dados, são dados abertos. E posso dizer que dos 80 sensores que foram utilizados, eu usei apenas 56 para o caso das PM10 e 51 para o caso de NO2, devido a erros, a valores em falta e inconsistências dos dados. Portanto, para além de ter visto os valores, fiz depois, digamos, uma limpeza dos dados para conseguir perceber o que é que havia de errado. Posso ainda adicionar que dos dados, ou seja, como é que eu fiz esta remoção? Se houvesse mais do que um sensor que tivesse falta de dados mais do que uma vez, esse sensor era descartado. Caso fosse apenas uma vez, eu usaria a média dos 3 sensores mais próximos. Esta foi a minha abordagem. Em termos do vento, o caso é um bocadinho diferente. Há muito menos sensores e para isto tive que usar três fontes. Obviamente que isto é uma limitação gigante do trabalho, mas foi o que existia. Alguns dos sensores eram dentro da zona de estudo, outros eram na área metropolitana de Lisboa. Uns na margem norte, outros na margem sul. Obviamente que isto é uma limitação, mas com os dados que nós temos que conseguir trabalhar com eles e foi isso que eu fiz. De acordo com os especialistas, se não estou em erro, foram cerca de 12 companhias que são especialistas na implementação de jardins verticais. Portanto, fiz várias entrevistas, várias delas, cerca de 10, se não estou em erro, foram 10 entrevistas a empresas portuguesas, uma a brasileira e uma de Inglaterra. Obviamente que foi uma outra limitação, porque várias vezes eu tive respostas de especialistas a dizerem que sim senhor, gostavam de colaborar comigo, mas quando chegava à altura de me darem respostas, acabava nunca por as conseguir ter, porque sabemos que é assim. Relativamente à cota dos edifícios, acabei por não conseguir fazer essa análise. Eu tive apenas um espaço de culto muito tempo para fazer esta análise, então tentei focar-me nos aspectos mais importantes e mais fundamentais. Acabei, obviamente, que existem coisas que eu gostaria de explorar mais, que gostaria de poder fazer mais, mas para o tempo que eu tinha e até mesmo para o limite de caracteres que eu tinha para a tese, não consegui, se calhar, desenvolver tanto as coisas como eu gostaria. Posso dar aqui um exemplo, que foi quando eu terminei de escrever, entre aspas, a minha tese a primeira vez, eu tinha 22 mil palavras e podia usar apenas 15 mil, portanto, ainda assim tive que aplicar muitos cortes àquilo que eu tinha feito. E depois também, onde estavam as medições dos pontos de vento, acho que já referi. E sim, obviamente que gostaria de usar o mais dados possível ou diferentes ferramentas possíveis para conseguir, digamos, melhorar a precisão deste trabalho e conseguir perceber melhor como é que nós podemos trazer ou verificar melhor o impacto, quer fosse em termos de ruído sonoro, de temperatura de interiores, da fachada do edifício. Obviamente que sim, e a integração do Sentinel-2 como imagens de satélite seria, sem dúvida alguma, uma ótima introdução para a continuação deste trabalho. Ok, muito obrigado. Acho que estão todas as questões respondidas. Okay. Vou pedir ao júri para depois, entretanto, entrarmos na votação. Aqui perguntaram
Desculpa, Francisco, não ouvi. Estou? Força, pode. Existia aqui uma questão que ficou por responder, que era se simulei a redução do NO2 e PM10 e usei o processo de Kriging. Sim. Ou seja, aquilo que eu fiz foi, eu tinha os dados reais dos sensores, apliquei a redução que vos mostrei, que era de 34,25% para os valores de NO2 e de 42,5% no caso das PM10, e depois usei o Ordinary Kriging Optimize para fazer novamente os mapas de comparação, quer da NO2, quer das PM10. Ok, muito obrigado. Eu vou pedir ao júri, entretanto, pedimos para outra reunião, que é para podermos eleger quem é o vencedor. E, entretanto, como é hábito, temos a vencedora do ano passado, que é a Vanessa Ferreira, que vai passar o seu testemunho da sua experiência até ganho o Young Scholar Award. Todos os projetos do Young Scholar Award, vencedores das edições todas que nós apoiamos, estão todas também no mesmo hiperligação, no mesmo site que eu partilhei, e portanto a Vanessa vai passar o testemunho agora, vai dizer como é que foi a sua experiência e vamos juntar ao júri na outra reunião e depois entretanto regressaremos, ok? Até já, obrigado. Obrigada, Rui. Bom dia, queria só confirmar que me conseguem ouvir, se puder ser, se alguém que se pudesse só dar assim um feedback, nem que seja no chat. Bom dia, Vanessa, conseguimos ouvir, sem problema. Bom dia, Diogo. Obrigada. Passar então a apresentar. Fiz uma pequena apresentação, acho que vou ter de só mudar, porque vocês não conseguem ver neste momento em tela cheia, portanto acho que vou ter que fazer só aqui uma pequena alteração, parar esta tela e iniciar a próxima. Peço desculpa, Diogo, devia ter pensado logo nisto. Deixem-me só compartilhar a tela certa. Começar também já por dar os parabéns aos dois candidatos, são projetos espetaculares, penso que agora já conseguem ver a minha apresentação. Pronto, como o Rui disse, eu ganhei o ano passado, fui o Young Scholar Award 2023 e venho partilhar convosco um bocadinho o que é que foi a minha experiência vencendo este prémio. Portanto, eu sou mestre em Engenharia Geoespacial, concorri o ano passado com o tema da minha tese, estudei na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e posso dizer que é um facto muito caricato que, na verdade, eu já fui colega, entre aspas, dos dois candidatos, portanto, não me surpreende nada a qualidade dos vossos trabalhos, até fico bastante contente de que seja um de vocês a ganhar, pronto, aqui um lado um bocadinho mais parcial. Quando ganhamos este prémio, temos 4 prémios principais, que saltam à vista logo, que é a participação nas diferentes conferências da ESRI, quer a global, internacional, neste caso, em San Diego, quer em Portugal, ambas muito boas, mas eu nesta apresentação vou-me focar, se calhar, um bocadinho no que é uma oportunidade única, no sentido que há muita gente que vem ao encontro de utilizadores ESRI Portugal, porque tem essa possibilidade, mas nem toda a gente vai ao encontro de utilizadores ESRI e à conferência anual de utilizadores em San Diego, e é essa experiência que eu venho partilhar um bocadinho com vocês hoje. Portanto, quando chegamos lá, começamos com o encontro de utilizadores da ESRI para a educação, dura um fim de semana, e começa logo com uma sessão de boas-vindas avassaladora. Mas avassaladora no bom sentido, que é, vocês percebem a potencialidade do que é o SIG e o que é possível fazer com o SIG, e saem logo com uma mentalidade de, ok, eu quero aprender mais, porque é possível muito mais do que aquilo que eu sei. Nós temos este conhecimento de 5% e eu, quando saí logo da primeira sessão de boas-vindas, eu achei que os meus 5% era aí 0,05% e já estava a ser muito otimista, porque quando comecei a ver todas as potencialidades e os trabalhos e as ideias, só na sessão de boas-vindas eu pensei, vou ficar completamente perdida aqui em San Diego e vamos lá ver o que é que sai deste fim de semana. Portanto, deste fim de semana saíram muitas sessões técnicas, muitas palestras, muitos workshops, muita informação, muito conhecimento e ideias espetaculares. Eu trago aqui um vídeo, espero que funcione, que o consigam ver. Neste caso, foi feito com o mapmaker de um dos projetos da National Geographic e mostra toda a potencialidade do 3D, a iluminação, sombras, coisas que pelo menos eu nunca tinha implementado num dos meus projetos, apesar de já ter trabalhado com 3D, eram sempre coisas muito simples, muito pragmáticas, diretas, e ver a potencialidade que existe com os softwares ESRI foi sempre muito, muito interessante.
Não sei se conseguem ouvir, mas pronto, eu tenho uma explicação passo a passo do que é que estamos a fazer, neste caso, mexer com o tempo. Portanto, o vídeo continua sempre com esta questão de brincar com a luz do sol, digamos assim. E eu senti que neste primeiro encontro da educação foi muito mais prático. Ou seja, houve muito mais workshops de hands-on, de computadores, vamos fazer ArcGIS online, vamos criar um dashboard, porque também era muito mais focado no sentido de como é que vamos conseguir transmitir a informação. Portanto, eu conheci muita gente neste fim de semana, muitos professores, e o que eu achei mais fascinante é que, pelo menos no nosso país, quando pensamos nos SIG, começamos a pensar, se calhar, ao nível de secundário ou de universidades, e nem sempre nas licenciaturas, já mestrados. E aqui eu conheci professores de 5º ano, 6º ano, às vezes até tentavam implementar com crianças mais jovens. E eu achei isso fantástico, que realmente, se nós queremos dar à população em geral conhecimento do que é que são os SIG, se calhar devíamos começar com as crianças mais pequenas, para crescer já com este envolvimento na área. E por isso eu achei que este primeiro encontro de utilizadores na área da educação foi muito mais focado nisto, de como é que vamos passar a informação, e não tanto no sentido de como é que se fazem as coisas, mas para mim foi das melhores partes de toda a ida a San Diego, foi este fim de semana, e pessoalmente criou-me se calhar aqui um gostinho que eu não tinha antes de, também quero aprender a passar a informação melhor, e quem sabe um dia vir a ser professor disto, onde seja, uma palestra, um curso online, uma faculdade, tentar moldar um bocadinho as novas mentes. Eu achei isso muito engraçado. Passando ao encontro de utilizadores da SRI, provavelmente o ponto alto de todo o encontro de utilizadores, quer da educação, quer normal, foi logo a sessão de abertura com Jack Dangerman, não precisa de apresentações, CEO da SRI, que teve um discurso extremamente inspirador sobre como é que com as tecnologias SIG conseguimos mudar o mundo. De facto, o tema deste encontro de utilizadores era Creating the World You Want to See. Eu posso dizer que saí desta palestra a pensar: oh meu Deus, eu consigo mudar o mundo um mapa de cada vez, portanto vamos lá para Portugal, vamos voltar a casa e vamos começar a criar o mundo que eu quero ver, e vai ser espetacular, só preciso de um mapa. E depois tudo que vem associado ao mapa, não é? Depois fui percebendo ao longo dos dias que precisava de muita coisa. Descobri muitas coisas que eu também não sabia, que é todas as extensões que existem com o ArcGIS, o Reality Mapping, que já estão a ser utilizados, modelos de inteligência artificial. Portanto, só na sessão de boas-vindas dá para descobrir todo o mundo dentro do ArcGIS e dentro do que é a SRI, que nós não temos completamente noção. É mesmo overwhelming, sempre num bom sentido, e cria esta vontade de aprender. Ou seja, nós saímos desta sessão de boas-vindas, pelo menos eu saí a sentir que eu quero ir a todas as palestras, eu quero aprender o máximo possível, eu quero descobrir todos os softwares, todas as linguagens, tudo o que for. Claro que depois temos que ser um bocadinho realistas, mas tudo isto parte desta mensagem que eu achei interessante, que é: que mundo é que queremos criar? Okay? Que é, se o SIG criou o mundo, que mundo é que nós queremos criar? E a partir daí, isto ajudou-me bastante a perceber a que palestras é que eu quero ir, porque de certeza vocês conseguem imaginar que isto é um evento que leva 20 mil pessoas, 400 palestras, 7 dias, vocês não conseguem ir a tudo. Por muito que tentemos, e eu sei que em 2022 o vencedor foi a muitas palestras, eu tenho a certeza que não consegui ir a tantas, mas fui a muitas, porque as palestras variam entre, neste caso, dados LIDAR e como integrar esses dados, algo já muito concreto, projetos grandes de utilizar dados LIDAR e como os filtrar,
a coisas que nós às vezes pensamos que são simples, como por exemplo simbologias e legendas, mas foram das palestras mais completas que eu já vi. Neste caso era na imagem da direita, conseguem ver, era uma palestra só sobre simbologia e que demonstrava a importância que tem a maneira como representamos os dados e a maneira como as pessoas interpretam estes dados. Foi uma palestra em que nos foi mostrado um mapa sem contexto, ou seja, disseram-nos o tema, mas não tinha legenda. Para tentarmos, e foi feito assim um brainstorming do que é que seria aquele mapa, quais seriam as melhores áreas, piores áreas, e depois, conforme o orador foi mudando a simbologia, filtrando a simbologia, simplificando e melhorando a legenda, nós percebemos que no final estávamos todos errados. E foi esta a mensagem principal, que é, os nossos dados podem ser muito bons, os nossos resultados podem ser muito bons, mas se nós não os soubermos ilustrar, ninguém vai perceber e vai perder o valor do nosso trabalho. Portanto, como eu disse, houve muitas sessões. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu fui a uma sessão de cartografia, pronto, eu tentei ir a sessões de todas as áreas, mais simples, de cartografia, questão de imagery, questão de simbologia, o que for, as causas sociais, há muitas palestras também de causas sociais, e depois acontece isto, que é, quando eu vi uma sessão de cartografia, apareceram-me sugestões de mais 15, 20 sessões de cartografia, que não é fazível. Então, o meu conselho, neste caso já é para o futuro vencedor, ou para quem quer que vá ao encontro do utilizador, acho que é um conselho sempre muito válido, que é, planeiem muito bem e com antecedência aquilo que vocês querem ver. Porque há salas que esgotam muito depressa. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma das palestras que eu quis ver, que era, por exemplo, esta de cartografia, com o John Nelson e o Ken Field, que eram dois dos meus oradores favoritos e que eu queria muito ver, que era a Map Wizardry. Era à 1h e eu posso dizer que ao meio-dia nós já estávamos a fazer fila à porta da sala, porque são salas que levam 100 pessoas, 200 pessoas, e isto é um evento onde há 15 mil, 20 mil, em que se calhar 1000 querem ver a mesma sessão que vocês, portanto tem que haver aqui um trabalho de... Às vezes tinha que sacrificar uma sessão, uma palestra, um workshop que eu quis ver em prol de outro. Portanto, tentem fazer assim um horário que consigam ver o máximo de sessões possível, mas não se preocupem, porque se não houver espaço numa sala, a conferência está muito bem organizada. Existem muitas salas em que, neste caso, voltando atrás, conseguem ver o que está a ser projetado por canais, são-vos dados uns fones e um aparelho que está a fazer a ligação à sala. Portanto, conseguem sempre ver as vossas palestras, mas é sempre preferível terem um horário bem organizado, também para não se perderem, porque o edifício é muito grande, o centro de conferências é muito grande. Há um mapa também muito bom, feito pela ESRI, uma planta de cada piso e de cada sala, portanto, é fácil navegarmos, mas podem demorar 10 minutos a ir de uma sala à outra, e as conferências e as palestras e os workshops são todos seguidos. E depois tenho pena, por acaso, não ter tirado fotos, mas há uma exposição muito grande, cerca de 200 stands, desde patrocinadores, softwares, novidades. Eu lembro-me que, por exemplo, há todo um painel só do ArcGIS online, e ArcGIS Pro, dashboards, ou seja, técnicos a explicar o que é novo, o que é que não é, fazer pequenos workshops com os participantes, depois toda uma zona de patrocinadores, leicas, por aí. Portanto, é muito fácil perdermos e é muito fácil perder tempo, entre aspas. Portanto, se tivermos um calendário organizado, pelo menos foi alguma coisa que eu tentei fazer, que é todos os dias eu sabia onde é que queria ir, andava sempre a correr, isso faz parte, levem um calçado extremamente confortável, porque vão andar sempre a correr, mas vão gostar muito. E depois uma coisa que eu achei muito útil, que é, no final de todas as palestras, havia sempre alguma maneira de contacto, ou algum recurso adicional. Usem ao máximo, tenham o máximo de informação, fotografias, cartões, o que sei, links, QR codes, aproveitem tudo, porque saem desta conferência com uma rede de contactos gigantesco, uma quantidade de recursos absurda. Eu posso dizer que
quando eu cheguei a Portugal, quando me disseram o que é que foi o ponto alto, eu disse foi os recursos, porque eu não tinha percepção nenhuma da quantidade de open source e cursos online e bibliotecas de informação, o Living Atlas, a ESRI Academy, tantos ferramentas que nós não usamos, ou pelo menos eu nunca usei numa aula, e todo o meu conhecimento teve de ser à base de, ok, eu fui pesquisar aqui, ou eu fui pesquisar aquele site, quando na verdade a ESRI tem tanta informação e tantos recursos para nós, portanto, aproveitem tudo o que conseguirem tirar deste encontro de utilizadores. Eu aproveitei e fui tirando fotografias a tudo, contactos eu tenho. Portanto, isto é uma das melhores coisas do encontro de utilizadores. E depois, pronto, aqui um bocadinho um ponto alto mais focado no que efetivamente nós fizemos, ou seja, nós somos vencedores do Young Scholars Award, juntamente com mais 20 países, 25 países, dependendo do ano. Existe uma galeria de mapas no centro de conferências, e numa tarde nós temos o privilégio, neste caso, de expor o nosso póster e estar disponível para interação com os restantes participantes, tirar dúvidas, simplesmente falar sobre o póster. Aqui eu tive a sorte e o privilégio também de ser visitado, entre aspas, pelo Nuno Leite e o Rui Sabino da ESRI, CEO e diretor também da ESRI, Michael Gold, da ESRI também na vertente educativa, e ainda tive a sorte do Jack andar a visitar aqui a galeria de mapas e aceitar tirar uma fotografia, mas é uma tarde muito bem passada, porque também acabam por trocar muitas ideias e perspectivas. O meu trabalho era mais focado aqui na área, apesar de tudo, de ecossistemas e avifauna. Eu tive uma conversa interessantíssima com um engenheiro de preservação das florestas nos Estados Unidos. Na altura, penso que ele me tenha dito que era da Flórida também, ali a zona de conservação na Flórida. E ele estava-me a dizer, a debater ideias sobre o que é que eu poderia ter feito, o que é que ele está a tentar aqui a nível de batimetria também introduzir no trabalho dele. Portanto, é uma excelente oportunidade para conversarem, para criar contactos, receberem muitos cartões, convites, simplesmente observarem também o trabalho dos outros vencedores. Por acaso, eu fiquei muito fã do póster que tinha perto de mim. Acho que a pessoa com quem eu conversei mais foi a minha colega da Roménia, que ganhou, porque nós ficámos fascinadas com os pósteres. Era um trabalho muito importante. E é uma tarde muito gira. Pode parecer que não, porque à primeira vista dizem tens que ficar aqui com o teu póster, responder a perguntas, e vocês pensam, que chato. Não, é fantástico. É das melhores tardes também. E depois é seguida pelo momento alto, não é? Não deixa de ser um prémio. Ganharam o Young Scholar Award, portanto têm direito a trazer para casa um prémio. E em conjunto com os restantes vencedores, infelizmente o ano passado não deu para ser fotografias individuais, tivemos o direito a tirar uma fotografia com o Jack. É uma cerimónia de... Como é que eu hei de dizer isto? É uma cerimónia formal, o Jack felicita todos os vencedores. Não existe só a categoria dos Young Scholar Awards, existem diferentes categorias. Houve 2 empresas portuguesas também na altura que ganharam 2 prémios pelo seu trabalho. Também é uma tarde assim agradável, digamos assim, um boost no ego que também faz falta. É o reconhecer do trabalho que todos fazemos nesta área. E depois é um detalhe que eu trago, que é, disseram-me isto sempre na brincadeira, que é, não te esqueças de aproveitar e de conviver, porque eu já conhecia pelo menos uma das vencedoras, sim, vai aos convívios todos. E eu pensava, mas eu quero ir às palestras todas. E depois percebi que as coisas não se excluem. Isto porquê? Porque todos os dias há um convívio diferente. Há um cocktail, há uma festa, e é propositado. Porquê? Porque quando nós estamos, ou pelo menos eu senti muito isto, que é das 8 às 6, que era o tempo das palestras e dos workshops, eu estava tão focada naquilo que estava a acontecer que eu não tinha tempo para conversar com ninguém, a não ser com os oradores, porque eu fiz muitas perguntas e recomendo muito que façam muitas perguntas, porque os oradores estão 100% disponíveis para falar convosco, para vos explicar o que quer que seja sobre o vosso trabalho, sobre o trabalho deles, dúvidas, às vezes um bocadinho fora da caixa,
que para vocês faz sentido e podem pensar, isto se calhar é uma dúvida parva, entre aspas, mas lá não existem dúvidas parvas, porque somos todos de áreas diferentes. Isto, neste caso, eu era de engenharia geoespacial, eu não estava... Obviamente que eu não fui para um encontro só de engenheiros geoespaciais, não. Havia todo o tipo de background que vocês consigam imaginar. Só para terem uma ideia, um dos vencedores é de História. Neste caso, o vencedor dos Países Baixos era de História. Nem tinha um background assim muito ligado ao SIG. Portanto, é nestes pequenos convívios e nestas pequenas festas que vocês conseguem efetivamente fazer networking. Já porque os convívios são, na maior parte dos dias, específicos. Por exemplo, no primeiro convívio é o convívio de jovens. O segundo convívio é um convívio de europeus. O terceiro convívio é um convívio de engenharia civil, / topográfica, / geoespacial, / o que for. Okay? E é nestas horas, após terminar um dia inteiro de conferência, que há esta possibilidade de debater. Eu fui a esta palestra e ouvi sobre isto e gostei muito, e o vosso colega foi a outra palestra e estava-vos a explicar o que é que aconteceu, e vocês, entretanto, conheceram uma pessoa nova e já estão a debater um tema completamente diferente. Portanto, a melhor altura para fazer networking é, sem dúvida, nos convívios e nas festas. No penúltimo dia antes da sessão de encerramento, há uma festa, que é no Balboa Park, que é muito grande, tem muitos museus. A ideia é mesmo, se calhar, descomprimir-se tudo o que foi a conferência até aquele momento, porque a entrada é grátis, inclui o jantar, vocês podem visitar todos os museus, é um bocadinho fora já do SIG, acho que a ideia já é mesmo esta, é só um dia de descanso. Mas lá está, é mais uma oportunidade. Eu lembro-me que fui com as pessoas que eu conhecia, estes são os vencedores dos outros países, e apesar de estarmos sempre focados na parte cultural da festa, também estávamos sempre a debater coisas de SIG, fomos um bocadinho nerds nesse aspecto. Mas lá está, tentámos aproveitar sempre ao máximo todos os momentos para reter o máximo conhecimento possível, e foi espetacular. Portanto, não achem que, pronto, ir a um convívio ou ir para casa, para o hotel, para o que for, não vale a pena, vou só descansar, estão a perder uma excelente oportunidade de networking. Por fim, a sessão de encerramento, pronto, eu trago-vos esta parte mais porque passaram as estatísticas do que foi o ano passado, que é para perceberem o quão grande é o encontro de utilizadores. Para terem percepção, houve 15.000 pessoas presentes e 15.000 modo digital, portanto houve cerca de 30.000 pessoas, mais de 30.000 pessoas a ir à conferência. Existiram mais de 200 exposições, pessoas de 140 países, 40 oradores em plenários, 241 workshops técnicos, 205 apresentações. Dentro da Expo tínhamos 47 Spotlight Talks e mais 204, não tenho certeza se vocês conseguem ver o relato, Demo Theaters. Portanto, quando eu vos disse que é muito difícil ir a tudo, é porque é mesmo muito difícil ir a tudo. Estão a acontecer palestras em 20 salas ao mesmo tempo, mais workshops em 20 salas ao mesmo tempo, mais a Expo que tem 30 exposições a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, não vão com a mentalidade de eu quero ir a tudo. Tenho aqui com a mentalidade de eu quero ir ao máximo possível, quero aproveitar ao máximo possível, trazer toda a informação que eu consegui. Houve mais de 400 mapas na galeria de mapas. Há uma corrida também, se quiserem fazer, são 5 km. Acho que aqui o único ponto negativo é que é às 6 da manhã, acho eu, 6:30. Podem colecionar pins. Este ano podemos colecionar pins, e a parte engraçada é aproveitem o café, que é do Starbucks. Se calhar agora não, mas por questões políticas, quem for por aí, mas há muito café, não se preocupem, vão precisar, vão-se andar a arrastar entre palestras, faz parte, mas foi uma experiência espetacular. Eu acho que recomendo a 1000%, e quem quer que vença vai adorar e vai trazer muito conhecimento e muita vontade, acima de tudo, muita vontade, e eu acho que isso é a parte mais importante. E pronto, foi esta a minha experiência em San Diego. Muito obrigado, Vanessa. O júri, entretanto, aproveitou para se reunir. Eu peço desculpa, não vi a tua apresentação toda, mas pronto, tenho sempre uma ideia. Eu nunca fui à User Conference, mas tenho ideia de como é que é, e todos os vencedores transmitem coisas semelhantes. Aliás, a Vanessa participou com todos os vencedores
da edição portuguesa de Young Scholar Award, juntámos no último EUE, fizemos uma espécie de mesa redonda e também foi muito interessante. E portanto eu depois vou ver esta gravação, vou ver melhor a tua apresentação, e pronto, vou só fazer uma pergunta, que é o que é que poderás dizer que sirva de incentivo para as pessoas todas participarem, porque a percepção que eu tenho é que há muitos estudantes, muitos jovens, que acabam nem sequer concorrer. Eu acho que nem temos assim tantas participações quanto isso, e portanto gostaríamos de ter mais no futuro. O que é que uma última palavra de incentivo para futuros candidatos, digamos assim? Isto vai soar se calhar um bocadinho diferente da resposta que o Rui estava à espera, mas eu não estou à espera de uma experiência... resposta, é só... Pronto, ok, boa. Da experiência que eu tenho com colegas meus, que na altura de vamos participar, não vamos participar, é que nós temos sempre a ideia de eu não fiz um trabalho grande o suficiente para isto, ou eu não fiz um trabalho bom o suficiente para participar, porque quando começamos a ver também os prémios e o que é, mas eu só fiz um trabalho simples sobre X tópico. E o que eu aprendi em São Diego é que não há essa noção porque todos os trabalhos são importantes. Porque se não houver esse trabalho pequeno, se calhar não conseguimos passar para um trabalho maior. E devagarinho, é aquela noção que o Jack tentou transmitir na sessão de aberturas, que é mapa a mapa, nós vamos mudar o mundo. Que é, o meu trabalho pode ser pequeno, mas quando eu explicar o meu trabalho a uma pessoa, essa pessoa pode se sentir inspirada a fazer um trabalho maior. E quando essa pessoa se sentir inspirada e transmitir o seu trabalho, se calhar uma empresa pega nessa noção. E quando uma empresa pegar nessa noção, se calhar já começamos a ter aqui uma panóplia de soluções que começou com um problema pequenino. E eu acho que o ir a San Diego é um abrir de horizontes, é um perceber que há muitas mais informações e ferramentas que nós não estamos habituados a utilizar, mas que é uma mais-valia na nossa vida profissional, pessoal, se for preciso, e que o conhecimento que nós fazemos lá vale, sem dúvida, a pena a 100% participar neste concurso. Acho que é muito isso. Muito bem, muito obrigado. Então, sem mais demoras, o júri teve aqui um trabalho difícil, eu acho que é sempre difícil. Este ano teve muito renhido, e pronto, convidamos sempre professores do ensino superior e investigadores que gostam sempre muito de justificar bem as suas escolhas, e portanto eu queria em primeira mão agradecer esta tarefa que nunca é fácil. Percebem agora porque nós convidamos o júri também, não queremos ser os únicos a ter esta responsabilidade. Houve aqui o reconhecimento dos temas, são todos muito atuais, são muito pertinentes, há muito trabalho por trás, e por uma ligeira margem o vencedor este ano é o Miguel Pires. Portanto, queria felicitar os dois por terem participado. Eu gosto muito dos vossos trabalhos, são sempre excepcionais, e portanto o júri, por uma pequena margem, decidiu atribuir o título vencedor ao Miguel Pires. Okay? Eu vou tentar arranjar aqui algum prémio de consolação pela magnífica participação do Francisco Boeiro, ok? Porque é uma das coisas que eu também acho é que os prémios deviam de ser mais distribuídos, não dizer só o prémio para o vencedor, e portanto vamos tentar arranjar aqui um prémio também para o Francisco Boeiro. Queria agradecer a todos os que estiveram a assistir, ao meu colega Diogo, que esteve aqui no estúdio, e para mim foi a primeira transmissão que fiz ao vivo, através do LinkedIn, portanto também tive aqui alguns desafios, penso que também para o júri também e para os participantes também, mas pronto, a vida é feita de desafios e vamos superando. E pronto, não sei se o Francisco e se o Miguel querem dizer alguma coisa ou não, talvez o Francisco, não sei, ou o Miguel, não. Se não quiserem dizer nada, nós damos por encerrada a sessão. Depois vamos contactar o Miguel por causa das questões logísticas, etc. E eu irei falar com o Francisco também para lhe atribuir algum prémio também pela sua brilhante participação, ok? Ao júri, aproveito para lhes dizer aquilo que já disse em privado e vou dizer agora em público: podem incentivar os vossos estudantes, os vossos investigadores jovens a participar, para depois no ano que vem termos outras participações também, ok? Obrigado a todos e despeço-me até um próximo evento, e certamente em 2025 teremos
e a um Scholar Award também, ok? Tá. Muito obrigado. Rui, gostava só de agradecer a todos também. Obrigado. É isso. Parabéns ao Miguel, parabéns Francisco, excelentes trabalhos. Para continuar, se estão aqui é porque têm os meus parabéns e obrigado pelo convite. Cumprimentos ao professor Aranha e à professora Susana. Obrigado pelo convite e por esta sessão e pelos trabalhos. São 2 trabalhos muito, muito bons e muito interessantes. E é, como disse o engenheiro Rui Santos, foi renhido, foi ponto a ponto e foi o somatório das participações, mas são os 2 excelentes trabalhos. Parabéns e obrigado por esta atividade. Professor Aranha, eu não sou engenheiro, ok? eu sou geógrafo, é só para não passar por uma coisa que não sou, senão depois... Pronto, okay. Eu sou licenciado em Geografia e Planeamento Regional, não sou de Engenharia Geográfica, mas okay. Pronto, fica só aqui também esta Obrigado nota. E peço desculpa. Não, é só para não passar por uma coisa que não sou, só isso, está bem? Okay. Obrigado a todos então, obrigado. Está bem? Obrigado. Adeus, bom dia, obrigado.